Hoje trarei o audiobook completo do livro Fora deste Mundo, de Neville Goddard. E espero que apreciem. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda a fazer o canal crescer. Curta e compartilhe com familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Fora deste Mundo. Capítulo 1. Pensando na quarta dimensionalidade. E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. João 14, 29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes que ocorressem, isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Uma vez que o homem pode observar um evento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, a vida na Terra deve prosseguir de acordo com o plano, e esse plano deve existir em outro lugar em outra dimensão e se mover lentamente pelo nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para serem perfeitamente lógicos, eles deveriam estar fora deste mundo. E tudo o que há para ser visto antes que ocorra aqui deve ser predeterminado do ponto de vista do homem desperto em um mundo tridimensional. Assim surge a pergunta: seremos capazes de alterar o nosso futuro? Meu objetivo ao escrever estas páginas é indicar possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar seu futuro, mas, assim alterada, forma novamente uma sequência determinística a partir do ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é sua flexibilidade. É determinado por suas atitudes e não por seus atos. A pedra angular sobre a qual todas as coisas se baseiam é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como age e tem as experiências que faz, porque seu conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de maneira diferente. Uma mudança de conceito de self altera automaticamente seu futuro, e uma mudança em qualquer termo de sua futura série de experiências altera reciprocamente seu conceito de self. As suposições do homem que ele considera insignificantes produzem efeitos consideráveis, portanto, o homem deve revisar sua estimativa de uma suposição e reconhecer seu poder criativo. Todas as mudanças ocorrem na consciência. O futuro, embora preparado em todos os detalhes com antecedência, tem vários resultados. A cada momento de nossas vidas temos diante de nós a escolha de qual dos vários futuros escolheremos. Existem duas perspectivas reais sobre o mundo possuídas por todos, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos mestres chamavam uma de a mente carnal, a outra de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois centros distintos de pensamento na declaração: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem pode conhecê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. A 1 Coríntios 2, 14. A visão natural limita a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. Ele vê os eventos tão distintos e separados como objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O que é mental e subjetivo para o homem natural é concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem, nos torna totalmente cegos para o que de outra forma poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, muitas vezes devemos deliberadamente desembaraçar nossas mentes da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, sentindo mentalmente, sentindo até que tenha toda a distinção da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma determinada direção, exclui outras sensações e as faz desaparecer. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para vê-lo. O hábito de retirar a atenção da região da sensação e concentrá-la no invisível desenvolve nossa visão espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o invisível. Pois as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas. Romanos 1, 20.
Esta visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra-o e acelere-o. Sem ela, essas instruções são inúteis, pois as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a mola propulsora da ação. Não podíamos mover um único dedo a menos que tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta ou precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho esperado, mais intenso é o desejo. Não há desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O homem espiritual fala ao homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos está na pronta obediência à sua voz. A obediência sem hesitação à sua voz é uma suposição imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, e então viver e agir com base nessa convicção, altera o futuro em harmonia com sua assunção. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o homem assume a sensação de que seu desejo foi realizado, seu eu quadridimensional encontra meios para atingir esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação o que experimentaríamos na carne se atingíssemos nosso objetivo. Esta experiência do fim quer os meios. Com sua visão mais ampla, o eu quadridimensional constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar as coisas que não são vistas como se fossem a Romanos 4:17. As pessoas têm o hábito de desprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo, ou seja, de definir o seu objetivo, saber com certeza o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento que você acredita que encontraria após a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se em uma cama ou relaxe em uma cadeira e imagine que está com sono. Então, com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar. Na imaginação, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas ficar para trás e observar, mas deve sentir que está realmente realizando a ação para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo e, também, você deve sentir-se na ação até que ela tenha toda a vivacidade e nitidez da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção no cargo. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após a realização de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilizará o corpo físico e induzirá um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, mas no qual você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos. Um estado em que você está atento sem esforço. Agora, imagine que um amigo está diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele. Primeiro sinta que é sólido e real, depois mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Não se visualize a distância no espaço e a distância no tempo sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça em outro lugar aqui no futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior e,
Curiosamente, agora em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente àqui no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta que está realmente subindo. O desejo, a imobilidade física beirando o sono e a ação imaginária em que predomina o sentimento do eu, aqui e agora, não são apenas fatores importantes na alteração do futuro, mas são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Se, quando o corpo físico está imobilizado, nos tornamos possuídos da ideia de fazer alguma coisa e imaginamos que estamos fazendo isso aqui e agora e mantivemos a ação imaginária indo até o sono, é provável que despertemos do corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos que estávamos fazendo na carne. Mas quer despertemos lá ou não, estamos realmente realizando a ação no mundo quadridimensional, e vamos reencená-la no futuro, aqui no mundo tridimensional. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que deve ser o objeto de nossa meditação em um único ato e a reencená-la repetidamente até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará ao longo de uma trilha associativa, e hostes de imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção. Em poucos segundos eles nos levarão a centenas de quilômetros de distância de nosso objetivo no espaço, e anos de distância no tempo. Se decidirmos subir um determinado lance de escada, porque esse é o evento provável que se seguirá à realização de nosso desejo, devemos restringir a ação a subir esse lance de escada específico. Se nossa atenção se desviar, devemos trazê-la de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escada e continuar assim até que a ação imaginária tenha toda a solidez e nitidez da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem nenhum esforço sensato de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para o estágio do sono, em que não poderemos mais controlar os movimentos de nossa atenção, mas sim um grau moderado de sonolência em que ainda estamos capaz de dirigir nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de encarnar um desejo é assumir a sensação do desejo realizado e então, em um estado relaxado e sonolento, repetir uma e outra vez, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização de nosso desejo, como obrigado, a como se nos dirigíssemos a um poder superior por ter feito isso por nós. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação em andamento até que o sono aconteça. Experimente na imaginação, com toda a distinção da realidade, o que seria experimentado na carne se você alcançasse seu objetivo, e você irá, com o tempo, encontrá-lo na carne como você o encontrou em sua imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, asserções presumivelmente verdadeiras, porque as suposições, embora irreais aos sentidos, se persistirem até que tenham a sensação de realidade, endurecerão em fatos. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons. Influencia o comportamento de todos, inspirando em todos os movimentos, ações e palavras que tendem à sua realização. Para entender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos alterar nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra implica que o evento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e, sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e sente que se houvesse uma 4ª dimensão, deveria ser tão óbvia para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira pela qual uma coisa pode ser medida que é inteiramente diferente de todas as outras maneiras.
Ou seja, para medir um sólido quadridimensional, simplesmente o medimos em qualquer direção, exceto em seu comprimento, largura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto além de seu comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem empregar as três dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Ele dura por um período definido de tempo. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma quarta forma de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta, que está inteiramente em uma dimensão, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade o tempo, a quarta dimensão, daria para torná-lo tão vastamente superior aos sólidos quanto os sólidos são para as superfícies e as superfícies são para as linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência porque todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que se bissectarmos um sólido, sua seção transversal será uma superfície, dividindo uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e dividindo uma linha ao meio, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, mais uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, se transportado à sua conclusão lógica, mais uma seção transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa que, quando te encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, devo ver cada seção transversal ou momento de sua vida desde o nascimento até a morte e vê-los todos como coexistindo. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, mais aquelas que você pode encontrar. Eu deveria vê-los, não na ordem em que foram experimentados por você, mas como um todo presente. Porque a mudança é a característica da quarta dimensão, eu deveria vê-los em um estado de fluxo como um todo vivo e animado. Se tivermos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos nos mover ao longo do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo como desejarmos. Este mundo, que pensamos tão solidamente real, é uma sombra da qual e além da qual podemos passar a qualquer momento. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior e assim por diante até o infinito. O absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões adicionemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando sua atenção em um estado invisível e imaginando que o vê e sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual desaparecerá e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Intuitivamente, sinto que, se ele abstraísse seus pensamentos desse mundo dimensionalmente maior e se retirasse ainda mais para dentro de sua mente, ele traria novamente uma exteriorização do tempo. Ele descobriria que toda vez que ele se retira para sua mente interior e provoca uma exteriorização do tempo, o espaço se torna dimensionalmente maior. E ele, portanto, concluiria que tanto o tempo quanto o espaço são seriais, e que o drama da vida é apenas a escalada de um bloco de tempo multidimensional. Os cientistas um dia explicarão por que existe um universo serial. Mas, na prática, como usamos esse universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos por causa de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Capítulo 2. Suposições se tornam fatos. Os homens acreditam na realidade do mundo externo porque não sabem focalizar e condensar seus poderes para penetrar em sua fina crosta. Este livro tem apenas um propósito: a remoção do véu dos sentidos, a viagem para outro mundo.
Para remover o véu dos sentidos não empregamos grande esforço, o mundo objetivo desaparece ao desviar nossa atenção dele. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para vê-lo mentalmente, mas para dar-lhe realidade para que se torne um fato objetivo, devemos focalizar a atenção no estado invisível até que ele tenha a sensação de realidade. Quando, por meio da atenção concentrada, nosso desejo parece possuir a distinção e o sentimento da realidade, damos a ele o direito de se tornar um fato concreto visível. Se for difícil controlar a direção de sua atenção enquanto estiver em um estado semelhante ao sono, você pode achar muito útil olhar fixamente para um objeto. Não olhe para sua superfície, mas para dentro e além de qualquer objeto simples, como uma parede, um tapete ou qualquer outro objeto que possua profundidade. Organize-o para retornar o mínimo de reflexão possível. Imagine então que nesta profundidade você está vendo e ouvindo o que quer ver e ouvir até que sua atenção esteja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. No final de sua meditação, quando você acorda de seu sonho acordado controlado, você sente como se tivesse retornado de uma grande distância. O mundo visível que você havia fechado retorna à consciência e, por sua própria presença, informa que você se enganou ao acreditar que o objeto de sua contemplação era real. Mas, se você sabe que a consciência é a única realidade, você permanecerá fiel à sua visão e, por essa atitude mental sustentada, confirmará seu dom da realidade e provará que você tem o poder de dar realidade aos seus desejos para que eles possam tornar visíveis fatos concretos. Defina seu ideal e concentre sua atenção na ideia de se identificar com seu ideal. Assuma o sentimento de ser isso, o sentimento que seria seu se você já fosse a personificação do seu ideal. Então viva e haja de acordo com essa convicção. Esta suposição, embora negada pelos sentidos, se persistir, tornar-se-á um fato. Você saberá quando tiver conseguido fixar o estado desejado na consciência simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que conhece. Nos diálogos consigo mesmo, você é menos inibido e mais sincero do que nas conversas reais com os outros, portanto, a oportunidade de autoanálise surge quando você é surpreendido por suas conversas mentais com os outros. Se você os vê como você os via anteriormente, você não mudou seu conceito de eu, pois todas as mudanças de conceitos de eu resultam em um relacionamento alterado com seu mundo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como eles o viriam se esse novo conceito de eu fosse um fato concreto. Você sempre parece para os outros uma personificação do ideal que você inspira. Portanto, na meditação, quando você contempla os outros, você deve ser visto por eles mentalmente como você seria visto por eles fisicamente se o seu conceito de eu fosse um fato objetivo, isto é, na meditação você imagina que eles o veem, expressando o que você deseja ser. Se você assume que é o que quer ser, seu desejo é realizado e, na realização, todo desejo é neutralizado. Você não pode continuar desejando o que já realizou. Seu desejo não é algo que você trabalha para realizar, é reconhecer algo que você já possui. É assumir o sentimento de ser aquilo que você deseja ser. Acreditar e ser são um. O concebedor e sua concepção são um, portanto, aquilo que você concebe ser nunca pode estar tão longe como estar perto, pois proximidade implica separação. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O ser é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que ainda não se vêem. Confronte com Hebreus 11, 1. Se você assume que você é o que você quer ser, então você verá os outros como eles estão relacionados à sua suposição. Se, no entanto, é o bem dos outros que você deseja, então, na meditação, você deve representá-los para si mesmo como já sendo aquilo que você deseja que eles sejam. É através do desejo que você se eleva acima de sua esfera presente e o caminho do anseio à realização é encurtado à medida que você experimenta na imaginação o que você experimentaria na carne se você já fosse a personificação do ideal que deseja ser. Afirmei que o homem tem a cada momento a escolha diante de si qual dos vários futuros ele encontrará, mas surge a questão: como isso é possível quando as experiências do homem, desperto no mundo tridimensional, são predeterminadas? Como sua observação de um evento antes que ele ocorra implica. Essa capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências da vida na Terra a esta página impressa.
O homem experimenta os eventos na Terra individualmente e sucessivamente da mesma maneira que você está experimentando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para obter o contexto, para entender meu significado, você foca sua visão da primeira palavra no canto superior esquerdo e depois move seu foco pela página da esquerda para a direita, deixando cair nas palavras individualmente e sucessivamente. No momento em que seus olhos alcançam a última palavra nesta página, você extraiu meu significado. Suponha, no entanto, que ao olhar para a página, com todas as palavras impressas igualmente presentes, você decidiu reorganizá-las. Você poderia, reorganizando-os, contar uma história totalmente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensamento quadridimensional descontrolado, ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com os acontecimentos na ordem em que os vivencia quando está acordado. Ele geralmente sonha com dois ou mais eventos separados no tempo, fundidos em uma única impressão sensorial, ou, em seu sonho, ele reorganiza tão completamente suas únicas impressões sensoriais despertas que não as reconhece quando as encontrem. Seu estado de vigília. Por exemplo, sonhei que entregava um pacote no restaurante do meu prédio. A anfitriã me disse: "Você não pode deixar isso aí." Então, o ascensorista me deu algumas cartas, e quando eu agradeci por elas, ele, por sua vez, me agradeceu. Nesse ponto, o ascensorista noturno apareceu e acenou para mim. Simplesmente reorganizando algumas das impressões sensoriais únicas que eu estava destinado a encontrar e fundindo duas ou mais delas em impressões sensoriais únicas, construí um sonho que diferia bastante da minha experiência de vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos de nossa atenção no mundo quadridimensional, seremos capazes de criar conscientemente circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho acordado, onde nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Podemos, em um sonho acordado controlado, construir conscientemente um evento que desejamos experimentar no mundo tridimensional. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes deslocadas no tempo ou no mundo quadridimensional. Tudo o que fazemos ao construir o sonho desperto é selecionar da vasta gama de impressões sensoriais aquelas que, quando devidamente organizadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono, um estado que, embora beirando o sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Quando atingimos esse estado, experimentamos na imaginação o que experimentaríamos na realidade se esse sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante sempre lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho acordado é o sonho acordado. Como o sonho acordado se torna um fato físico não é nossa preocupação. Nossa aceitação do sonho acordado como realidade física determina os meios para sua realização. Deixe-me novamente lançar as bases para mudar o futuro, que nada mais é do que um sonho acordado controlado. Defina seu objetivo, saiba definitivamente o que você quer. Construa um evento que você acredita que encontrará após a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implique a realização do seu desejo. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se agora você realizasse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira perfeita de alcançar meu objetivo. No entanto, meus próprios muitos fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Posso, no entanto, com o antigo mestre dizer: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficam para trás e estendendo a mão para as coisas que estão antes, prossigo para o alvo do prêmio. Filipenses 3, 13 e 14. Capítulo 3. Poder da imaginação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A João 8, 32.
Os homens afirmam que um julgamento verdadeiro deve estar de acordo com a realidade externa a qual se relaciona. Isso significa que se eu, enquanto preso, me sugiro que sou livre e consigo acreditar que sou livre, é verdade que acredito em minha liberdade, mas não se segue que eu seja livre, pois posso ser vítima da ilusão. Mas, por causa de minhas próprias experiências, passei a acreditar em tantas coisas estranhas que vejo poucas razões para duvidar da verdade das coisas que estão além da minha experiência. Os antigos mestres nos alertavam para não julgarmos pelas aparências porque, diziam eles, a verdade não precisa se conformar com a realidade externa a que se refere. Eles alegaram que damos falso testemunho se imaginássemos o mal contra o outro, que não importa quão real nossa crença pareça ser, quão verdadeiramente ela se conforma à realidade externa a qual ela se relaciona, se ela não libertar aquele de quem mantemos a crença, é falso e, portanto, um julgamento falso. Somos chamados a negar a evidência de nossos sentidos e a imaginar como verdadeiro de nosso próximo aquilo que o torna livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade do nosso próximo devemos supor que ele já é aquilo que deseja ser. Qualquer conceito que tenhamos de outro que esteja aquém de seu desejo realizado não o tornará livre e, portanto, não pode ser a verdade. Em vez de aprender meu ofício em escolas onde participar de cursos e seminários é considerado um substituto para o conhecimento auto-adquirido, minha escolaridade foi dedicada quase que exclusivamente ao poder da imaginação. Fiquei horas me imaginando diferente daquilo que minha razão e meus sentidos ditavam até que os estados imaginados se tornassem vívidos como realidade, tão vívidos que os transeuntes se tornavam apenas parte da minha imaginação e agiam como eu os queria. Pelo poder da imaginação, minha fantasia conduzia a deles e ditava-lhes seu comportamento e o discurso que mantinham enquanto eu me identificava com o meu estado imaginado. A imaginação do homem é o próprio homem, e o mundo como a imaginação o vê é o mundo real, mas é nosso dever imaginar tudo o que é amável e de boa fama. Filipenses 4, 8. Pois o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Samuel 16, 7. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Na meditação, quando o cérebro se torna luminoso, encontro minha imaginação dotada do poder magnético de atrair para mim tudo o que desejo. O desejo é o poder que a imaginação usa para moldar a vida em torno de mim como eu a moldo dentro de mim. Eu primeiro desejo ver uma certa pessoa ou cena, e então eu olho, embora estivesse vendo, o que eu quero ver, e o estado imaginado torna-se objetivamente real. Desejo ouvir, e então escuto como se estivesse ouvindo, e a voz imaginada fala o que eu dito como se tivesse iniciado a mensagem. Eu poderia dar muitos exemplos para provar meus argumentos, para provar que esses estados imaginados se tornam realidades físicas, mas sei que meus exemplos despertarão em todos os que não conheceram o mesmo ou que não estão inclinados aos meus argumentos, uma incredulidade muito natural. No entanto, a experiência me convenceu da verdade da afirmação, ele chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4, 17. Pois eu, em intensa meditação, chamei coisas que não eram vistas como se fossem, e o invisível não apenas se tornou visto, mas eventualmente se tornou realidades físicas. Por este método, primeiro desejando e depois imaginando que estamos experimentando o que desejamos experimentar, podemos moldar o futuro em harmonia com o nosso desejo. Mas sigamos o conselho do profeta e pensemos apenas no amável e no bom, pois a imaginação nos espera tão indiferente rapidamente quando nossa natureza é má quanto quando é boa. De nós brotam o bem e o mal. Hoje ponho diante de ti a vida e o bem, e a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15. O desejo e a imaginação são a varinha da fábula do encantador e atraem para si suas próprias afinidades. Eles surgem melhor quando a mente está em um estado semelhante ao sono. Escrevi com algum cuidado e detalhe o método que uso para entrar no mundo dimensionalmente maior, mas darei mais uma fórmula para abrir a porta do mundo maior. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Jó 33, 15 e 16. No sonho, geralmente somos servos de nossa visão, e não seu mestre,
mas a fantasia interna do sonho pode ser transformada em uma realidade externa. No sonho, como na mediação, deslizamos deste mundo para um mundo dimensionalmente maior, e sei que as formas no sonho não são imagens bidimensionais planas que os psicólogos modernos acreditam que sejam. Eles são realidades substanciais do mundo dimensionalmente maior, e posso agarrá-los. Descobri que, se me surpreendo sonhando, posso agarrar-me a qualquer forma inanimada ou estacionária do sonho, uma cadeira, uma mesa, uma escada, uma árvore, e ordenar acordar, enquanto seguro firmemente o objeto do sonho. Sonho, sou puxado por mim mesmo com a sensação distinta de despertar do sonho. Desperto em outra esfera segurando o objeto do meu sonho, para descobrir que não sou mais o servo de minha visão, mas seu mestre, pois estou plenamente consciente no controle dos movimentos da minha atenção. É neste estado plenamente consciente, quando estamos no controle da direção do pensamento, chamamos as coisas que não são vistas como se fossem. Nesse estado chamamos as coisas desejando e assumindo o sentimento de nosso desejo realizado. Ao contrário do mundo de 3 dimensões, onde há um intervalo entre nossa suposição e sua realização, no mundo dimensionalmente maior há uma realização imediata de nossa suposição. A realidade externa espelha instantaneamente nossa suposição. Aqui não há necessidade de esperar 4 meses até a colheita. João 4:35. Olhamos novamente como se tivéssemos visto, e eis que os campos já estão brancos para a colheita. Neste mundo dimensionalmente maior vocês não precisarão lutar, posicionem-se, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor com vocês. 2 Crônicas 20:17. E porque esse mundo maior está passando lentamente pelo nosso mundo tridimensional, podemos, pelo poder da imaginação, moldar nosso mundo em harmonia com nosso desejo. Olhe como se você visse, ouça como se tivesse ouvido, estenda sua mão imaginária como se você tocasse. E suas suposições se tornarão fatos. Para aqueles que acreditam que um julgamento verdadeiro deve estar de acordo com a realidade externa a que se refere, isso será tolice e uma pedra de tropeço. 1 Coríntios 1:23. Mas eu prego e pratico a fixação na consciência daquilo que o homem deseja realizar. A experiência me convence de que atitudes mentais fixas que não se conformam com a realidade externa a qual se relacionam e, portanto, são chamadas de imaginárias, coisas que não são, no entanto, reduzirão a nada as coisas que são a 1 Coríntios 1:28. Não desejo escrever um livro de maravilhas, mas sim voltar a mente do homem para a única realidade que os antigos mestres adoravam como Deus. Tudo o que foi dito de Deus foi, na realidade, dito da consciência do homem para que possamos dizer, que, como está escrito, já aquele que se glorie-se em sua própria consciência. 1 Coríntios 1:31, 2 Coríntios 10:17,18, mas aquele que se gloriar glorie-se nisto, que me entende e me conhece, que eu sou o Senhor, que exercito a benignidade, o juízo e a justiça na terra. Jeremias 9:24. Nenhum homem precisa de ajuda para orientá-lo na aplicação desta lei da consciência. Eu sou é a autodefinição do absoluto. A raiz da qual tudo cresce. Eu sou a videira. João 15:1, 15 e 5. Qual é a sua resposta para a eterna pergunta: quem sou eu? Sua resposta determina o papel que você desempenha no drama do mundo. Sua resposta, isto é, seu conceito de si mesmo, não precisa estar de acordo com a realidade externa a qual se relaciona. Esta grande verdade é revelada nas declarações: e deixe os fracos dizerem, e eu sou forte. Joel 3:10. Olhe para trás e veja as boas resoluções com as quais muitos anos novos passados estão sobrecarregados. Eles viveram um pouco e depois morreram. Por quê? Porque eles foram separados de sua raiz. Assuma que você é o que você quer ser. Experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se você já fosse o que você quer ser. Permaneça fiel à sua suposição, de modo que você se defina como aquilo que assumiu. As coisas não têm vida se forem separadas de suas raízes, e nossa consciência, nosso eu sou é a raiz de tudo que brota em nosso mundo. Se não crermos que eu sou, morrereis em vossos pecados. A João 8:24, isto é, se não creio que já sou o que desejo ser, então permaneço como sou e morrer no meu atual conceito de eu. Não há poder,
fora da consciência do homem, para ressuscitar e tornar vivo o que o homem deseja experimentar. Aquele homem que está acostumado a invocar à vontade as imagens que lhe agrada será, em virtude do poder de sua imaginação, senhor de seu destino. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 5. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 4. Ninguém para mudar, mas você mesmo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17, 19. O ideal que servimos e lutamos para alcançar nunca poderia ser desenvolvido a partir de nós se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza. Agora é meu propósito recontar e enfatizar uma experiência minha impressa por mim há 2 anos. Acredito que essas citações de A Busca nos ajudarão a entender o funcionamento da lei da consciência e nos mostrarão que não temos ninguém para mudar além de nós mesmos. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito, e me perguntei o que eu seria, se eu tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e eu não tivesse condenação. À medida que me perdia nessa ninhada de fogo, encontrei-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era o sentimento que me sentia um ser de fogo habitando um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que haviam sido conquistadores em um conflito com a morte, cantavam: "Se ele ressuscitou", e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar andando na noite. Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido o antigo tanque de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes, cegas, mancas, murchas, esperando não pelo movimento da água como de costume, mas esperando por mim. À medida que me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros ausentes, foram tirados de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que eu sentia brotar dentro de mim. Quando tudo foi feito perfeito, o coro exultou, e está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Eu sei que a visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por um tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o alto propósito com o qual eu havia me identificado naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal com o qual estamos unidos funciona por associação de ideais para despertar 1000 humores para criar um drama de acordo com a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há outra maneira de alcançar a perfeição externa que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada a não ser descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos, e especialmente isso é verdade para nosso conceito do dimensionalmente grande dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham, saibam ou não, são servos daquela lei que molda as circunstâncias externas em harmonia com nossa natureza interior. É nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo exterior para refletir o arranjo interior de nossas mentes, não há outra maneira de realizar a perfeição exterior que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais erguemos os olhos são as de uma cordilheira interior. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar para a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas o que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudarmos nosso conceito de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora.
Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que devemos nos imaginar como aquilo que queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para realizar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de um reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei de nosso ser e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas com a minha concepção de mim mesmo para não terem sido formadas pelo meu próprio espírito de algum depósito dimensionalmente maior do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo procurar dentro de minha causa, pois sou movido aqui e ali feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes na precipitação de rearranjos mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância em que os ideais pelos quais o conflito ostensivamente foi travado estão submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio que impele na consciência uma descida do plano do ideal ao nível em que se trava o conflito. Se pudéssemos ficar tão excitados emocionalmente com nossos ideais quanto ficamos com nossas aversões, subiríamos ao plano de nosso ideal com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e por meio de seu exercício crescemos à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados imaginando a beleza por cinzas e alegria por luto. Isaías 61, 3 em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de boa fama, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8, pois nos tornamos aquilo com que estamos em harmonia. Não há nada para mudar, mas nosso conceito de self. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com o que nossa mudança afirma.